Gente, então vamos dar continuidade aqui. Essa está sendo a quarta videoaula. Então só para ver onde que a gente parou, aqui ó, vou só compilar. Então é o seguinte, a gente já tem pelo menos a interface agora, e agora que a gente precisa fazer o seguinte, ó, quando eu digitar um número aqui e outro número aqui, na hora que eu clicar no botão somar, aonde está meu nome, que tem que aparecer a soma. Então só para tirar meu nome de lá, aqui eu vou deixar assim, ó. Tirei meu nome, tá? E vamos continuar. Bom, eu havia comentado que porque eu não tinha feito uso ainda, então eu vou só voltar que eu implemente Action Listening e agora sim dá para eu mostrar para vocês para que serve esse Action Listening aí, tá? Olha só, se eu mandar compilar agora, ele vai gerar um erro aqui, ó, certo? Esse erro que ele está gerando é justamente do Action Listening lá. Então, já aproveitar, deixar aqui só para a gente poder entender para dar continuidade ao programa. Então, Action Listener é uma interface que você usa para se registrar como listener nos seus componentes que geram o Action Event. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que é a interface em Java. Aí eu coloquei aqui, ó, bem resumido, tá, gente? Então, só manter aqui, ó. E esse material vai estar junto com o DVD depois que eu for fazer para vocês. Então tá aqui, ó, interface. O que é interface em Java? Implementar uma interface quer dizer que as classes em questão terão a obrigação de implementar os métodos assinados na interface. Então eu vou usar uma interface que é esse Action Listener aqui. Então para eu usar esse Action Listener, a minha classe que fez a assinatura com essa interface aqui, necessariamente vai ter que implementar os métodos dela. É um contrato que sua classe faz. Então, por exemplo, necessariamente vai ter que implementar. Então, o que eu devo implementar lá? São esses daqui, ó. Eu vou ter que falar que meu componente swing, que no caso meu, no nosso exemplo do nosso programa, é o botão, ele vai ter que adicionar ele, o action list, para aquele objeto. E eu tenho um método também que eu tenho que colocar lá. Por isso que quando eu mando compilar aqui, ó, ele dá o erro, porque eu tô falando para ele que ele vai ter que implementar uma interface, que é o action list, mas em momento algum no meu código eu joguei eles. Então a primeira coisa que eu vou implementar é essa linha aqui, ó, que ele pede para implementar. Então só arrumar um pouquinho aqui. Vou colocar um marcador na frente. Então componente swing ponto .add action list. Então vamos lá, ó. Eu volto aqui para o meu construtor. Voltar aqui no meu construtor. Eu sei que o meu componente é o JB somar. Ponto add action listener this. Ponto. Isso que eu fiz é a primeira assinatura que ele pede que eu faça. Aqui, ó. Componente switch, que é o botão add action listener this. Já coloquei ele aqui. E ele pede também para implementar um método, que é esse daqui, ó. Então vamos implementar um método aqui, ó. Então depois daqui da fechamento da minha função principal, que é o main, vou colocar public void action performed action event e dou um nome para esse evento aqui. Eu vou chamar de ação, tá? Então coloco aqui, ó, abertura do método action performed. E aqui está sendo fechamento do método action performed. Isso significa o que? Como eu tirei o comentário daqui, se eu mandar implementar, compilar agora, olha só, ele não vai gerar mais um erro, porque aqui ele não pede para eu implementar o evento e passar para o componente. Passei os dois para o componente, ó. Passei para o JButton aqui, o add action listener, e chamei o evento public void action performed, e o nome dele é ação,
Foi o nome que eu atribuí, tá? Poderia colocar um outro nome aqui, por exemplo, e de evento, vai ser o evento do meu botão, do botão que eu acabei de criar. Então vamos lá então, só para a gente poder continuar aqui, ó. Aqui no Act Performed, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer assim, ó. Se, como eu coloquei o nome dele de i agora, se e.getSource, opa, se getSource igual e o nome do meu do botão que eu criei aqui no meu jbutton somar. Se realmente quando eu clicar no botão e for o botão especificado, eu vou chamar um evento para ele. Então, se realmente for isso, o que eu vou pedir para fazer então? Eu vou pedir para fazer o seguinte, ó. Vou criar um método aqui chamado somar, tá? Não desenvolvi ele ainda. Então, estou chamando o método aqui, porque eu poderia fazer aqui dentro simplesmente, mas vou aproveitar para fazer ele aqui, ó. Esse método aqui, ó. Depois, antes do fechamento da minha classe, coloco aqui, ó, public void somar. Abertura da função somar, e aqui está sendo fechamento da função somar. Tá, gente? Estou criando então um método do tipo público, qualquer um pode ter acesso, não vai retornar valor e o nome dele é somar. Bom, aqui eu vou criar três variáveis, um chamado do tipo real, tá? Então, double num01, vírgula, num02, vírgula, resultado, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que minha variável chamada num01 recebe, como a pessoa vai digitar um texto lá, vai passar um texto para a caixa de texto lá, eu vou ter que transformar esse daí numa variável, num número inteiro. Então para fazer isso é double.parse double. E se vocês lembram como que chama, ele chama tf num01. Então já selecionei ele aqui, ó, Ctrl C e volto lá para lá então. Então, ó, double, vou falar aqui o tf, que é o test field num ponto 1, get, para eu poder pegar o texto lá de dentro lá e transformar em números tipo reais. Vou fazer a mesma coisa para o num02. Então, num02 recebe double.parse double. Mando pegar o que tem lá na caixa de texto, que é a caixa de texto num02, ponto, para eu mandar pegar então através do get test. Tudo bem? Fecha aqui, ó. Aberturas, antes de mais nada, tá, gente, ó. Aqui tá uma abertura, que não, tá certinho. Pensei que eu havia esquecido aqui, ó. Bom, e agora é o seguinte, ó. Eu vou falar que minha variável resultado recebe o que tem no num01 mais o que tem no num02, ponto e vírgula. Vou mandar compilar só para ver se tem algum erro. Bom, por enquanto não tem erro nenhum. Agora só preciso mandar imprimir lá no JLabel resultado, ó, nesse objeto que eu criei aqui, ó, eu vou ter que mandar imprimir nele. Então, para eu mandar, vou falar que o JLabel resultado recebe. Então vai receber o que? Só que agora, como eu transformei em número, eu vou ter que voltar ele para texto. Então, para eu voltar para texto é dessa forma aqui, ó. JLabel resultado recebe não, põe assim, ó, set teste, porque eu vou configurar o texto dele e só vou transformar para string.value off. E o que eu vou transformar? A variável resultado, ponto e vírgula. Então, só entendendo, como aqui tem um número, se trata de um número aqui, eu estou falando que o JLabel resultado
eu estou configurando o texto dele lá. Então, como aqui é um número, eu estou transformando ele em um texto. O que eu transformando no texto? Justamente a variável resultado. Se eu mandar compilar agora, não deu erro nenhum, e vou executar. Se eu executar, se eu digitar aqui, ó, 30 mais 50 e dar um clique em somar, ele já me dá o valor 80. Se eu digitar qualquer número aqui, ó, 150.36 e ele dá o resultado aqui. Então, gente, ó, tá feito já. Só que a gente vai melhorar ele um pouquinho mais, tá? Eu vou fazer mais uma videoaula para a gente poder melhorar ele um pouco, até mesmo para eu poder apresentar para vocês o try catch. Que, por exemplo, se eu não digitar valor nenhum ou digitar um A aqui, ó, não acontece nada, tá? Mas eu quero que quando ele digitar alguma coisa diferente, ele me dê uma mensagem aqui que o formato do número está errado, alguma coisa assim, tá? Então, o que eu quero deixar bem claro, só para a gente poder terminar, para que esse, só compilando aqui, ó, para que esse botão, na hora que a gente clica aqui, ó, 10 mais 50, na hora que eu clicar nele, para ele funcionar, necessariamente eu tive que adicionar um action listener para aquele objeto, que é o botão, ó, JButton, e tive que implementar também o public void action performat. E aqui eu fiz questão, e aqui eu criei uma função chamada somar e desenvolvi ela aqui, ó, somar. Aí na próxima aula eu vou estar trabalhando com ela, tá? Tchau, gente.